O dia do julgamento final, meu marido Damian entrou com um pedido de divórcio me acusando de ser uma péssima mãe e uma mulher instável. Inclusive exigiu ficar com todos os nossos bens e obter a custódia total de nossa filha. Mas, no meio da audiência, algo aconteceu que me deixou completamente paralisada. Ouvi a voz da minha filha de 7 anos, Isabela, dirigindo-se ao juiz: Excelência, posso lhe mostrar algo que minha mãe não sabe? O juiz aceitou com um leve movimento de cabeça. Minha filha deu um passo à frente, levantou seu tablet e tocou no botão de reprodução. Assim que o vídeo apareceu na tela, toda a sala ficou petrificada, mergulhada em um silêncio absoluto. Mas antes de continuar, me conte nos comentários, de que cidade você está me ouvindo? Eu adoraria saber até onde minha história chegou. Às 5h45 da manhã, quando o céu apenas começava a clarear sobre a cidade, Valeria já estava de pé. Ela tinha 34 anos e o olhar de alguém que aprendeu a não fazer barulho para sobreviver. Com movimentos suaves e repetidos, mexia os ovos na frigideira enquanto o cheiro de café recém-passado começava a preencher a cozinha. Não havia música. Não havia televisão ligada. Apenas o som da geladeira e o giro constante da máquina de lavar no fundo do corredor. Valeria não falava sozinha. Já nem pensava em voz alta. Ela havia desenvolvido uma espécie de invisibilidade emocional. Caminhava pela casa como um fantasma que limpa, cozinha e espera. Esperava que algo mudasse, que Damian, seu marido há 10 anos, percebesse que ela ainda estava ali. Mas ele já não a olhava. Não como antes. Não como alguém olha para a mulher que ama. Às 6 em ponto, ela ouviu o som inconfundível dos passos de Damian descendo a escada. Ele sempre descia nessa hora, como um relógio humano, limpo, rígido, eficiente. Vestia uma camisa branca perfeitamente passada e uma calça que não mostrava um único amasso. Seu celular na mão, sua expressão séria, sua presença fria. Valeria se apressou em colocar o café da manhã na mesa: café preto, pão torrado, ovos mexidos com presunto. Damian se sentou sem olhá-la, tomou o café, provou e disse, sem levantar os olhos do telefone: Está mais amargo do que o normal. Desculpa, Damian. Talvez eu tenha errado na medida do café, respondeu ela em voz baixa, como quem fala para não despertar uma fera adormecida. Não houve resposta. Damian afastou o prato com um gesto quase imperceptível. Comeu apenas 2 colheradas e depois voltou a se concentrar na tela. Valeria ficou de pé, sem saber se devia se retirar ou esperar. Aquele silêncio era mais humilhante do que um grito. Havia 2 anos que essa era sua rotina. Ele já não a tocava, já não perguntava sobre seu dia, já não se dava ao trabalho de fingir interesse. Mas diante de Isabela, sua filha de 7 anos, ele era um pai exemplar. Um homem carinhoso, generoso, sorridente. Às 6h30, os passos rápidos de Isabela ecoaram descendo as escadas. Seu uniforme escolar estava impecável e seu cabelo preso em 2 Marias chiquinhas que Valeria havia feito naquela mesma manhã. Bom dia, mamãe. Bom dia, papai. Disse Isabela, beijando a mãe na bochecha e correndo até o pai. Damian finalmente largou o celular, sorriu brevemente e abraçou a menina. Bom dia, princesa. Termine seu café da manhã rapidinho. Hoje o papai vai te levar para a escola. É sério? Sim. Gritou empolgada. Valeria sorriu, aliviada. Nesses momentos, quando via Damian agindo como pai carinhoso, ela se convencia de que ainda havia algo de humanidade nele. Mesmo que essa humanidade só aparecesse quando havia testemunhas. Damian beijou Isabela na testa, pegou sua pasta e caminhou até a porta. Como todas as manhãs, passou por Valeria sem olhá-la, sem se despedir. Apenas o som da porta se fechando e o motor do carro se afastando ficavam como testemunho de sua partida. Valeria limpou a mesa, lavou os pratos e começou sua rotina de sempre. Tirou a roupa da máquina, colocou outra carga. Limpava como se isso pudesse purgar a tristeza, como se uma casa limpa pudesse trazer de volta o amor que se perderá. Vivia com a esperança absurda de que,
Se o café estivesse exatamente como ele gostava, se as meias estivessem organizadas, se o jantar tivesse o tempero certo, Damião voltaria a vê-la. Às 11h30 foi buscar Isabela na escola. Isabela saiu com um sorriso enorme, com 5 estrelas douradas coladas no uniforme. Mamãe, hoje eu respondi certo todas as perguntas. A professora me deu 5 estrelinhas. Uau! Minha menina é a mais inteligente, disse Valeria, apertando carinhosamente seu nariz. Caminharam de volta para casa de mãos dadas. Valeria se agarrava àquele contato, como se Isabela fosse sua única âncora em um mundo que começava a desmoronar. Ao chegar, Valeria ajudou a filha a tirar os sapatos. Então ouviu alguém bater na porta. Era um mensageiro. Valeria Cruz? Sim, sou eu. Isto é para a senhora. Assine aqui, por favor. Era um envelope grosso, marrom. No canto superior lia-se o nome de um escritório de advocacia. Não havia remetente. O coração de Valeria começou a bater de forma irregular. Algo dentro dela gritava para não abrir, mas a curiosidade falou mais alto. Quem era, mamãe? Perguntou Isabela da sala. Só um carteiro, princesa. Vá se trocar, que já vamos almoçar. Quando Isabela desapareceu escada acima, Valeria rasgou o envelope com dedos trêmulos. Tirou os papéis e começou a ler. Pedido de dissolução de matrimônio. O ar lhe faltou. O nome de Damião estava como requerente. O dela, como requerida. As acusações eram cruéis. Dizia que ela era emocionalmente instável, que havia fracassado como esposa e como mãe. Exigia a custódia completa de Isabela. E os bens. Todos. A cabeça girou. Leu e releu como se seus olhos se recusassem a aceitar o que viam. Damião havia planejado aquilo. Tudo. Cada distância, cada indiferença. Não foi desgaste. Foi estratégia. O som da fechadura a tirou do transe. Damião entrava pela porta principal. Você já está em casa? Conseguiu dizer Valeria, ainda com os papéis na mão. Ele a olhou, e ao ver os documentos espalhados sobre a mesa, não houve surpresa em seu rosto. Apenas frieza. Então você leu. O que significa isso, Damião? Por que está fazendo isso comigo? Damião tirou os sapatos sem pressa, pendurou o paletó e respondeu como se falasse com uma estranha. Significa exatamente o que está escrito. Eu não quero continuar com você, Valeria. Você falhou. Como esposa. Como mãe. Eu dei minha vida por esta família. Eu criei Isabela sozinha. Eu deixei tudo por vocês. Criá-la. É isso que você acha? Damião soltou uma risada seca. A única coisa que você faz é ficar em casa chorando e gastando meu dinheiro. Isabela precisa de uma mãe competente. Você não é. Valeria sentiu as pernas cederem. Caiu no chão. Os papéis caíram ao redor como lâminas de papel. Não. Você não pode levar minha filha, gemeu. Damião se inclinou com uma expressão que jamais havia mostrado. Não era desprezo. Era ódio. Vou fazer isso. Meus advogados têm tudo pronto. Até sua própria filha vai declarar contra você. Valeria o olhou horrorizada. Damião sorriu para ela com uma calma arrepiante. Sabe qual é a melhor parte? Que você nem vai ver chegando. Você não tem dinheiro, não tem trabalho e, em pouco tempo, não terá sua filha. Tudo isso foi culpa sua. O silêncio que se seguiu foi como um tiro. Damião subiu para o quarto como se nada tivesse acontecido. Valeria ficou no chão, paralisada, com os papéis ainda tremendo em suas mãos. Pela primeira vez na vida, sentiu que não tinha para onde correr. Que o inferno estava bem ali, na casa que ela tinha transformado em um lar. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Sentou-se na beira da cama de Isabela e a observou. Sua menina dormia tranquila, abraçando seu velho tablet,
O mesmo que Valeria havia dito para não usar porque a tela estava quebrada. Não entendia por que ela ainda o guardava. Não sabia que essa pequena decisão de sua filha seria, muito em breve, a única salvação que lhe restava. E assim terminava o café da manhã mais amargo que uma mulher poderia suportar. Mas o pior ainda não havia começado. Naquela noite, Valeria não dormiu. Ficou sentada diante da janela do quarto, com o olhar fixo nas luzes distantes dos carros que passavam. Não chorava. Já não. Seu corpo parecia ter esgotado as lágrimas. O que sentia não tinha nome. Era uma mistura densa de raiva, incredulidade e medo. Um medo diferente, que se infiltrava sob a pele e sussurrava que ela estava sozinha, completamente sozinha. Às 5 da manhã levantou-se, não porque quisesse, mas porque o corpo já não distinguia o cansaço da ansiedade. Caminhou até a cozinha e preparou café, mais por costume do que por necessidade. Dessa vez não se preocupou com a medida exata. O sabor já não importava. Enquanto a cafeteira borbulhava, pegou o celular e entrou no aplicativo do banco. Talvez fosse exagero. Talvez ainda houvesse algo. Digitou a senha com dedos frios. Esperou. Quando a tela mostrou o saldo, o mundo escureceu por um instante. 0. Não era um erro. Atualizou a tela 1, 2, 3 vezes. O número não mudava. Entrou no histórico de movimentações. Ali estava a evidência: transferências de grandes quantias feitas nos últimos 6 meses. Todas enviadas para uma conta desconhecida. Todas assinadas por Damian. Sentiu um zumbido nos ouvidos. Tudo havia sido planejado. Ele vinha esvaziando a conta lentamente, como quem envenena a água gota a gota. Não deixou nada. Nem mesmo o fundo de emergência que haviam combinado para o caso de algo acontecer. Seu estômago deu um salto. Correu para o quarto e abriu a caixa onde guardava suas joias, aquelas que tinha ganhado no casamento, os brincos da mãe, um colar que pertencera à avó. Tudo havia desaparecido. Restavam apenas algumas pulseiras falsas, daquelas que comprava em mercados ambulantes para Isabela. Não, não pode ser, sussurrou com a voz trêmula. O toque do celular a sobressaltou. Era sua amiga Sofia. Valeria hesitou um momento antes de atender. Não queria falar com ninguém. Mas algo dizia que precisava fazê-lo. Valeria? Você está bem? Não, eu nem sei o que te responder. Posso passar aí? Por favor. Meia hora depois, Sofia chegou com uma sacola de pão recém-assado e café da cafeteria favorita de Valeria. Assim que entrou pela porta, Valeria desabou em seus braços. Ele tirou tudo de mim, Sofia. Tudo. O dinheiro, as joias, até a minha dignidade. Você não está sozinha, Valeria. Não está. Eu não tenho nem como pagar um advogado. Escuta, disse Sofia, fazendo-o assentar. Conheço alguém. Não é um advogado famoso, mas é honesto. Trabalha em um pequeno escritório no centro. Se alguém pode te ajudar com o pouco que você tem, é ele. Valeria assentiu, sem muitas esperanças. Sofia escreveu um nome e um endereço em um guardanapo. Licenciado Salgado. Segundo andar. Sala 7. 3 horas depois, Valeria estava lá, parada diante de uma porta pintada de azul desbotado, com uma placa de madeira pendurada torta. Bateu suavemente. Um homem de rosto amável e barba grisalha a recebeu. Valeria Cruz? Entre, por favor. O escritório era modesto. Uma mesa de madeira, um computador antigo, 2 cadeiras desiguais. O licenciado Salgado tinha uma voz serena, como se nada o perturbasse. Sofia me falou sobre você. Sente-se. Conte-me tudo desde o começo. Valeria relatou o ocorrido, desde o café da manhã silencioso até a descoberta da conta vazia. Não omitiu nada. Falou de Isabela, do desprezo de Damian, das joias roubadas. Quando terminou,
O advogado ficou em silêncio por alguns segundos, refletindo. Entregaram a você uma cópia da petição? Sim, respondeu, tirando os papéis da bolsa. Salgado leu tudo com calma. Seu rosto, embora sereno, começou a franzir levemente. Virou cada folha com cuidado. Quando chegou à parte das provas, levantou o olhar. Isso é sério. Muito sério. Ele está pedindo a guarda total, a casa, o dinheiro, e apresenta evidências. Fotografias, extratos bancários, até o depoimento de uma psicóloga. O quê? Uma psicóloga? Sim. Aqui tem um relatório assinado por uma tal de Rebeca Santelices. Supostamente ela fez uma avaliação à distância do seu comportamento com sua filha. Isso é mentira. Eu nunca falei com nenhuma psicóloga. Ninguém me avaliou. Nunca aceitei que alguém me observasse. Como podem usar isso contra mim? Esse é exatamente o problema. Se essa mulher tiver credenciais válidas, ainda que as conclusões sejam discutíveis, o relatório dela pode ter muito peso. Principalmente se o juiz acreditar que ela é neutra. E o que eu posso fazer? Como me defendo de algo que não disse, nem fiz? Salgado tirou os óculos e os limpou com um lenço. Vamos por partes. Primeiro, precisamos apresentar uma resposta formal à petição. Segundo, tentar desacreditar as provas. Você tem como demonstrar que não foi você quem fez essas compras com o cartão? Era um cartão adicional. Damião usava o tempo todo. Dizia que o dele estava no limite. Eu nunca comprei bolsas de marca nem jantares em restaurantes caros. Ele fazia isso, mas está tudo no meu nome. Então, precisamos provar isso. Você tem os extratos? Não. Só o que veio na petição. Deixe-me trabalhar com isso. Preciso investigar essa Rebeca Santelices. Ver se ela realmente é psicóloga ou se faz parte da armação. O que você está me contando não parece um divórcio. Parece uma armadilha muito bem planejada. E isso é muito perigoso. Valeria o olhou com uma mistura de esperança e medo. Vai me ajudar? Vou tentar. Não prometo milagres. Mas vou lutar ao seu lado. Não tenho dinheiro. Nem um centavo. Eu sei. Mas existem coisas que se pagam de outras formas. Não se preocupe com isso agora. Valeria quis chorar de novo, mas dessa vez era diferente. Não por derrota, mas por gratidão. Obrigado, licenciado. Obrigado de verdade. Confie em mim. E não deixe que ele também lhe roube a fé. Saiu do escritório com os papéis na mão, o coração um pouco menos partido e a sensação de que ainda havia algo a ser feito. No trajeto de volta, no banco traseiro do táxi, lembrou-se dos nomes das lojas que apareciam no extrato. Restaurantes caros, joalherias, uma reserva em um hotel de luxo. Tudo com datas próximas ao aniversário de Damião, quando supostamente havia estado em viagem de negócios. Abriu a galeria de fotos no celular. Sabia que era arriscado, mas precisava saber. Começou a revisar fotos antigas. Não havia muitas. Damião não era de tirar fotos. Mas encontrou uma, tirada por Isabela na sala. Damião estava no sofá, com o celular na mão e um relógio caro no pulso. Esse relógio aparecia em um dos lançamentos. Não era dele. Ele o havia comprado com o cartão dela. Para ele. Sentiu o ardor da impotência. Ele não apenas estava tirando dela a filha, os bens, a dignidade. Também estava sujando-a, manchando seu nome, fazendo-a passar por uma mulher fútil, desorganizada, incapaz. E fazia isso tão bem. Com provas. Com estratégia. Com antecipação. Naquela noite, enquanto preparava o jantar para Isabela, sentiu uma sombra atrás dela. Damião havia chegado. Não disse nada. Apenas passou ao seu lado, coçando o ombro. Ela se enrijeceu. Você foi procurar advogado? Perguntou ele da sala.
Sim. Que perda de tempo. Por que você me odeia tanto, Damian? Ele a olhou com uma calma perturbadora. Não é ódio, Valeria. É pragmatismo. Você já não me serve. Nem como mãe da sua filha. Para isso está a Rebeca. Ela vai saber cuidar melhor. Valeria sentiu um arrepio. Rebeca. O nome começou a ter um peso diferente. Já não era só uma figura em um documento. Era alguém real, alguém por perto. Alguém perigosa. Isabela desceu as escadas correndo. Se lançou nos braços de Valeria, que a abraçou com força, como se com aquele gesto pudesse protegê-la do mundo inteiro. Naquela noite, antes de dormir, Isabela colocou seu velho tablet debaixo do travesseiro. Valeria viu e acariciou seu cabelo. Por que você continua usando esse tablet, princesa? Está quebrado. Não sei. Eu gosto. O outro tem muitos jogos, mas esse é meu. Valeria não insistiu. Não sabia que naquele pequeno objeto rachado estava escondida a chave para destruir a mentira perfeita que Damian havia construído. Ainda não sabia. Mas o destino sabia. E estava preparando tudo em silêncio. A convivência com Damian, depois de ter lido aquela petição de divórcio e descoberto o esvaziamento de suas contas, tornou-se um pesadelo silencioso. Não gritavam, não jogavam objetos nem se insultavam abertamente. A violência que Valeria sofria era mais sutil, mais cortante. Era uma violência que se infiltrava nos olhares, nos silêncios calculados, nas palavras disfarçadas de cortesia e nos gestos premeditados para desarmá-la. Cada dia naquela casa era um campo minado emocionalmente. Damian já não dormia no quarto deles. Tomou o quarto de hóspedes como se fosse uma suíte de hotel. Adaptou-o ao seu conforto, instalou sua própria cafeteira, trocou os lençóis, colocou uma nova fechadura na porta e até trouxe uma pequena televisão de seu escritório. Não pediu permissão. Simplesmente fez. Valeria não protestou. Entendeu que o território que antes haviam compartilhado como casal, como família, já não existia. Durante o café da manhã, Damian se mostrava atencioso com Isabela. Servia suco natural, colocava flores ao lado do prato e até escrevia pequenos bilhetes com desenhos e frases como "Você é minha princesa favorita" ou "Papai te ama muito". Tudo isso enquanto Valeria, sentada do outro lado da mesa, era completamente ignorada. "Olha, mamãe, o que o papai deixou para mim", dizia Isabela, empolgada, mostrando os bilhetinhos. Valeria fingia um sorriso. Não porque quisesse mentir para a filha, mas porque sabia que, se dissesse o que pensava, a menina ficaria presa entre dois fogos. Isso era o mais cruel. Damian não só estava destruindo seu casamento, também estava plantando uma guerra emocional na mente de uma criança de 7 anos. Todas as tardes, Damian chegava mais cedo do que o habitual, algo que antes jamais fazia. Trazia presentes, sorvete, roupas novas, bonecas de coleção, doces importados. Isabela corria até ele como se fosse um herói voltando da guerra. "Olha, o papai me trouxe um unicórnio que canta", dizia, mostrando o brinquedo com olhos brilhantes. Valeria observava da cozinha. Sua filha ria, dançava, o abraçava. E, naquele mesmo cenário, Damian a olhava com um sorriso de triunfo. Era como se cada presente fosse uma estaca cravada no coração de Valeria, uma demonstração de poder, um aviso silencioso: "Você já não precisa da mamãe, eu sou suficiente." Essa estratégia começou a fazer efeito. Isabela, que antes corria para mostrar cada desenho ou contar seus sonhos à mãe, agora fazia isso primeiro com o pai. Valeria percebia. As perguntas diminuíram, os abraços espontâneos ficaram mais curtos, as risadas compartilhadas mais raras. Numa quarta-feira à noite, enquanto Valeria ajudava Isabela com a lição, Damian entrou na sala de jantar com um sorriso fingido. "Princesa, quer que eu te ajude?" "O modo da mamãe é um pouco complicado." "Mas eu estou entendendo", disse Isabela, confusa. "Claro, mas o papai explica mais fácil." "Que acha?" Valeria fechou os olhos, engolindo a indignação.
Levantou-se sem dizer palavra e deixou que ele assumisse o controle. Ao se afastar, ouviu quando Damian disse: "Viu? Com o papai tudo é mais rápido. Assim você não se entedia." Valeria subiu para o quarto e fechou a porta. Não chorou. Havia aprendido a não fazê-lo. Cada lágrima era alimento para a crueldade de Damian. Em vez disso, respirou fundo, pegou o celular e verificou os avanços do licenciado Salgado. Não havia novas notícias. A investigação sobre Rebeca, a suposta psicóloga, seguia em andamento. Por ora, tudo o que tinha era o silêncio. No dia seguinte, Damian trouxe mais uma surpresa. Isabela recebeu um tablet novo, de última geração, com câmera de alta resolução e aplicativos pré-instalados. "Obrigada, papai!" gritou a menina, emocionada. "Posso levar para a escola?" "Claro que sim. Mas lembra, é um segredo. Não conta para a mamãe quanto custou. Às vezes ela fica nervosa com essas coisas, você sabe como ela é", disse em tom baixo, acariciando o cabelo da filha. Valeria, que ouvia da cozinha, sentiu uma dor aguda no peito. A maneira como Damian a retratava como uma mulher fraca, emocionalmente instável, diante de Isabela, era quase cirúrgica. Fazia isso com frases pequenas, gestos, comentários inocentes. Mas a mensagem era clara: sua mãe está quebrada. Naquela noite, Valeria foi cobrir Isabela. Encontrou-a dormindo, abraçada ao tablet velho. O novo estava perfeitamente colocado sobre a escrivaninha, carregando. O velho, porém, ela mantinha escondido entre os braços, coberto pelo pijama. Valeria se inclinou e observou. O vidro quebrado, as bordas rachadas, a cor desbotada. Acariciou com cuidado a capa desgastada e se perguntou por que a filha continuava agarrada àquele aparelho quando tinha um novo, brilhante, rápido. Não entendia. E, no fundo, também não tinha forças para fazer mais perguntas. Ao sair do quarto, deu de cara com Damian, que voltava do banheiro. Ele a olhou com aquele sorriso cínico que ultimamente havia se tornado comum. Já percebeu que a menina prefere a nova vida? Isabela não é moeda de troca, respondeu Valeria com voz firme. Claro que não, disse ele, zombando. Mas é uma boa forma de mostrar quem de nós dois sabe cuidar melhor. É isso que você acha? Que comprar coisas para ela vai fazê-la esquecer tudo o que eu fiz por ela? Ela não precisa esquecer, disse ele, dando de ombros. Só precisa se acostumar. Valeria o olhou fixamente. Naquele instante, entendeu que Damian não queria apenas ganhar o processo. Queria apagá-la. Apagá-la da vida da filha, da história da família, da própria memória. Nos dias seguintes, os ataques sutis se intensificaram. Damian fazia comentários de propósito na frente de Isabela. Sua mãe está muito cansada, coitadinha. Não diga nada a ela, porque ela fica nervosa. A mamãe está doente? Perguntava a menina, preocupada. Não, não exatamente. Só que às vezes ela fica triste e chora sem razão. Mas não acontece nada. Você e eu estamos bem, não é? Valeria ouviu esse diálogo do corredor. Sentiu náuseas. Agarrou-se ao corrimão da escada para não desmoronar. Essa era a armadilha. Não física. Psicológica. Um cerco invisível que ia diminuindo, apagando, enfraquecendo-a aos olhos da própria filha. Uma noite, enquanto lavava a louça, ouviu passos apressados. Isabela entrou correndo na cozinha. Mamãe, você está chorando? Valeria se virou, secando as bochechas rapidamente. Não, princesa. Só entrou sabão nos meus olhos. Isabela se aproximou e a abraçou forte. Mas seu rostinho estava tenso, como se algo a confundisse profundamente. Papai disse que se você for para o hospital, você vai ficar melhor. Que assim você não vai mais ficar triste. Valeria ficou gelada. Acariciou o cabelo da filha com delicadeza. Você gostaria que a mamãe fosse embora? Não.
gritou Isabela, rompendo em choro. Não quero que você vá. Valeria a abraçou forte, contendo as lágrimas. Eu não vou embora. Estou aqui com você. Sempre. Naquela noite, Valeria sentou-se na cama, olhando fixamente para a parede. Sabia que estava perdendo a filha pouco a pouco. Que Damião estava construindo uma realidade paralela, na qual ela era um peso, um incômodo, um erro. Mas também sabia que, de algum modo, precisava resistir. Por Isabela. Por si mesma. Pela verdade. Enquanto no quarto ao lado Damião dormia com a satisfação do caçador que acredita ter sua presa encurralada, Valeria fez uma promessa: não deixaria que ele vencesse. O que Damião não sabia é que no coração de uma mãe despedaçada pode crescer a força mais perigosa. E que às vezes, os segredos se escondem justamente onde ninguém se atreve a olhar. Em um tablet velho. Debaixo de um travesseiro. Nos braços de uma menina que ainda acreditava na verdade. Assim dormia Isabela naquela noite em que Valeria sentiu que a esperança era apenas uma linha fina, trêmula, mas viva. O silêncio na casa era denso. Damião não havia voltado. Eram quase 11 da noite e ele não tinha ligado, não tinha escrito, não avisara se a menina tinha jantado, se continuavam na casa dos pais dele ou se tinham dormido em outro lugar. Nada. Como se ele já tivesse se desligado por completo de qualquer tipo de comunicação. Valeria caminhava pela casa descalça, na penumbra, sentindo que as paredes também começavam a se voltar contra ela. Às 11h30, ouviu o som do carro na entrada. Correu para abrir a porta e o viu descer tranquilamente, com Isabela dormindo sobre o ombro e um sorriso de satisfação no rosto. A camisa branca, impecável, tinha manchas de batom no colarinho. Um aroma de perfume doce, intenso e caro flutuava ao redor dele como uma nuvem venenosa. Valeria conteve a respiração. Onde estavam? Perguntou em voz baixa, embora sua voz tremesse. Eu a levei para jantar. Depois passamos no shopping. Ela queria sapatos novos. E você não tem dinheiro para comprá-los, não é? E por que você não avisou? Por que não atendeu às ligações? Porque eu não tenho que te dar explicações. Você e eu estamos nos divorciando, lembra? Ela é minha filha também. Uma filha que precisa de uma mãe estável. Não de uma mulher que revira minha roupa como se fôssemos adolescentes. Você está me cheirando? É tão patética assim? Valeria cerrou os punhos. Não disse nada. Damião subiu as escadas com a menina nos braços e a levou para a cama. Minutos depois, desceu como se nada tivesse acontecido, assobiando suavemente. Pegou uma taça de vinho, sentou-se no sofá e a olhou com uma calma repugnante. Quer saber o nome do perfume? Perguntou o zombeteiro. Rebeca. O nome é Rebeca. O sangue de Valeria gelou na hora. Aquele nome. Aquela psicóloga que havia assinado um laudo contra ela. Aquela suposta profissional que jamais a entrevistara. Agora tinha rosto. Tinha perfume. Tinha cama. A amante e a psicóloga. A mesma? Não use essa palavra. Ela é uma mulher com uma perspectiva clara. Diz que você tem sintomas de instabilidade emocional, falta de empatia e tendências ansiosas. E sim, claro, nós nos damos bem. Muito melhor do que você e eu, pelo menos. Valeria ficou muda. O que estava ouvindo ultrapassava qualquer golpe anterior. Não era apenas a traição. Era o cinismo. A combinação de estratégia jurídica com relações íntimas. A utilização de uma figura profissional para destruí-la enquanto compartilhava a cama com o inimigo. Eu vou te afundar, disse Damião antes de subir as escadas. E quando eu fizer isso, juro que Isabela nem vai lembrar que você foi a mãe dela. A porta do quarto se fechou com força. Valeria sentiu o ar fugir. Não conseguia respirar. Agarrou o encosto da cadeira e caiu de joelhos. Nem lágrimas saíam. Era como se seu corpo não pudesse processar tanta dor,
tanta raiva contida, tanta impotência. Aquela noite ela não dormiu. Na manhã seguinte, o telefone tocou cedo. Era o Dr. Salgado. Temos audiência de mediação. Hoje. Tão rápido? Sim. Me notificaram de madrugada. Foi agendado com caráter urgente. Algo aqui não me cheira bem. Valeria chegou pontualmente. Sentou-se diante da mesa, com a pasta que continha as fotografias manipuladas, os recibos de gastos falsos e o laudo assinado por Rebeca Santelices. Damian chegou minutos depois, impecável, vestido como para uma entrevista de televisão. Cumprimentou com um sorriso falso e sentou-se ao lado dela sem dirigir-lhe o olhar. Ao lado dele, um advogado de terno caro e olhar altivo. A mediadora começou a falar, mas o advogado de Damian a interrompeu. Não viemos negociar. Só dar a oportunidade para que a senhora Cruz assine um acordo que evitaria o processo judicial. Neste documento, é permitido que ela veja a filha 2 fins de semana por mês, sempre com supervisão, e se compromete a deixar a propriedade voluntariamente. Valeria sentiu o chão se mover. E o que eu recebo em troca? Não apresentar acusações por negligência. Rebeca Santelices está disposta a testemunhar que você representa um perigo emocional para sua filha. O licenciado Salgado tomou a palavra. Esse relatório é inválido. Não houve avaliação real. A senhora Santelices não entrevistou minha cliente, nem pessoalmente nem remotamente. Isso viola qualquer protocolo de avaliação psicológica. A senhora Santelices é uma profissional certificada, replicou o advogado. E está disposta a se apresentar diante do juiz. O relatório será admitido. Valeria se levantou, tremendo. Não vou assinar isso. Prefiro lutar de pé do que me render de joelhos. O advogado de Damian fechou a pasta. Então prepare-se para perder tudo. A mediação terminou sem acordo. Damian não disse nada durante todo o trajeto de saída. Só a olhou uma vez, antes de subir no carro, e sorriu como quem sabe que já venceu. Passaram-se 5 dias sem incidentes. Ou assim parecia. Valeria não confiava na calmaria. Sabia que era uma pausa estratégica. A verdadeira batalha estava vindo. E chegou, de fato, na sexta-feira seguinte. A audiência começou pontualmente. O juiz, um homem de rosto duro, revisava os documentos com atenção. As primeiras horas foram dedicadas a analisar as provas materiais. O advogado de Damian apresentou uma série de fotografias em que a casa parecia desorganizada, algumas tiradas em momentos em que Isabela brincava com tinta ou blocos de construção. Outras mostravam roupas no chão, pratos sujos na pia. Estes são sintomas de uma rotina desorganizada, disse o advogado. Inadequada para a criação de uma menor de 7 anos. Salgado tentou contra-argumentar. São imagens fora de contexto. Nenhuma delas representa negligência, nem desordem estrutural. Quem nunca deixou a cozinha com pratos sujos numa terça-feira às 7 da noite? O juiz assentiu com certo ceticismo. Então veio o momento mais temido. A apresentação da psicóloga Rebeca Santelices. Uma mulher de cabelo liso, impecável, com óculos finos e perfume forte entrou na sala. Valeria sentiu um arrepio ao reconhecê-la. Era o mesmo aroma que havia sentido na camisa de Damian. O mesmo tom doce, persistente. O mesmo veneno. A mulher cumprimentou o juiz e começou a ler um relatório técnico. Usava frases como distorção emocional, episódios de reatividade afetiva, modelo ansioso dependente, instabilidade comportamental. Cada palavra era um golpe. Cada afirmação, uma punhalada. Na minha opinião profissional, a senhora Cruz apresenta sinais evidentes de alterações que, embora não constituam doença mental diagnosticável, afetam negativamente seu papel como mãe estável. A menor expressou, em diversas ocasiões, sentir-se mais segura na presença do pai. Valeria quis gritar. Quis se levantar e dizer mentira. Mas o licenciado Salgado apertou seu braço com firmeza.
Ela respirou fundo e permaneceu em silêncio. O juiz tomou notas. Assentiu. Olhou para Valeria, depois para Damião. E anotou algo mais. O dano estava feito. Ao sair da sala, Valeria parou diante do banheiro feminino. Olhou seu reflexo no espelho. Viu-se abatida, com olheiras, com o cabelo desarrumado. Essa imagem era exatamente a que Damião queria que todos vissem. Uma mulher quebrada. Instável. À beira do colapso. E ali, naquele banheiro silencioso, Valeria jurou que não deixaria Rebeca tirar dela o mais importante de sua vida. Não apenas por ser a amante de Damião. Não apenas por mentir diante de um juiz. Mas porque havia roubado a confiança de sua filha com palavras envenenadas, disfarçadas de cuidado profissional. Valeria ainda não sabia como faria. Mas dentro dela, algo havia despertado. Não era ódio. Era a verdade. E em algum canto da casa, debaixo de um travesseiro, essa verdade tinha nome. E estava prestes a falar. Mas ainda não falava. Porque antes, Valeria teria que passar pelo pior momento de sua vida. Uma última ferida antes do milagre. Uma queda antes do grito de justiça. E esse momento começou assim que ela pisou nos corredores do tribunal. Seus olhos iam ao chão, não por vergonha, mas por exaustão. Era como caminhar arrastando a alma. O rosto sem maquiagem, as mãos entrelaçadas como se tentassem segurar algo que já se partia. Seu advogado, o licenciado Salgado, a esperava na sala de audiências com o processo aberto e a expressão tensa. Hoje eles vão com tudo, sussurrou em voz baixa. Querem te quebrar emocionalmente. Vão provocar, pressionar, distorcer cada palavra que você disser. Não responda a ataques pessoais. Olhe apenas para o juiz. Confie em mim. Valeria respirou fundo e assentiu. Mas algo em seu peito já sabia que não sairia daquela sala ilesa. A sala estava mais cheia que nas sessões anteriores. 2 câmeras de segurança apontavam para o estrado. O juiz entrou com semblante neutro. Damião estava sentado com seu advogado Carrillo, que parecia ter estudado o rosto de Valeria como um caçador estuda os movimentos de sua presa. O juiz pediu que fossem apresentadas as conclusões finais de cada parte. Prosseguiremos primeiro com a declaração direta da senhora Cruz, ordenou. Pode subir ao estrado. Valeria se aproximou, com passos inseguros. Jurou dizer a verdade. Sentou-se. E começou a falar. Eu não sou perfeita. Cometi erros. Mas jamais fui uma mãe negligente ou instável. Sempre estive presente para minha filha. Nas noites de febre. Nos dias de escola. Nos aniversários. Nos silêncios. Nos abraços. Sempre fui eu. A voz se quebrou, mas ela não parou. Este divórcio não é uma separação normal. É uma guerra legal que eu não iniciei. Uma campanha de difamação planejada para tirar de mim o que mais amo. Damião não só me traiu. Construiu uma mentira com testemunhas, com uma psicóloga que nunca me avaliou, com fotos manipuladas. Até os extratos bancários foram alterados. E sabe o que é mais cruel? Ele usou minha filha como ferramenta emocional. O juiz a observava. O público murmurava. O advogado Carrillo se levantou. Excelência, solicito a palavra para interrogar a testemunha. O juiz fez um gesto afirmativo. Carrillo se aproximou lentamente. Com um sorriso leve, quase amigável. Senhora Cruz, a senhora disse que sua filha está sendo manipulada. Tem provas? Tenho o comportamento dela. Sua confusão. Seus comentários. Não são naturais em uma criança de 7 anos. E isso não poderia ser resultado de viver com uma mãe emocionalmente instável? Eu não sou. Não é verdade que a senhora quebrou um espelho na frente da menina durante uma discussão com seu marido? Não foi assim. Não é verdade que sua filha lhe disse: mamãe,
Você está louca numa noite depois de a senhora ter gritado sozinha em seu quarto? Valeria ficou paralisada. Sim, essa frase existira. Mas, como eles sabiam? Gravaram isso? Sim ou não? Sim. Mas foi um momento de frustração. Eu estava sozinha. Sozinha? Então, como sua filha ouviu? Ela estava acordada. Foi uma coincidência. Não era dirigido a ela. Carrillo não recuou. Então confirma que teve episódios em que grita sozinha, bate em objetos, chora descontroladamente. Como qualquer pessoa que está sendo destruída por dentro. Não sou um monstro. A voz dela se elevou sem querer. O juiz levantou o olhar. Carrillo aproveitou. Poderia repetir isso, senhora Cruz? Que não é um monstro. Não me provoque. O senhor sabe o que está fazendo. Eu só faço perguntas, senhora. Se a senhora não consegue se controlar aqui, diante de todos, como consegue diante de uma criança indefesa? Valeria se levantou. As lágrimas começaram a brotar. Vocês não têm ideia do que me fizeram. Ninguém. Isso não é justiça. Isso é tortura. O juiz bateu com o martelo. Ordem na sala. O advogado Salgado se levantou. Excelência, esta linha de perguntas busca provocar emocionalmente minha cliente. Solicito uma pausa de 5 minutos. Negado, disse o juiz. Carrillo pegou um tablet e o conectou à tela. Um vídeo começou a ser reproduzido. Gravação caseira. Valeria em seu quarto, gritando, sozinha. A imagem estava borrada, filmada pela fresta da porta. Mas o áudio era claro. Não aguento mais. Isso é um pesadelo. Tudo está contra mim. A sala ficou em silêncio. Valeria cobriu o rosto com ambas as mãos. O juiz olhou para o estrado e pediu que o vídeo fosse retirado. Esse vídeo foi gravado por Damian? Perguntou Salgado. Foi autorizada sua admissão legal? Faz parte do processo. Não foi apresentado a tempo, mas o juiz aceitou revisá-lo como prova complementar, respondeu Carrillo. Valeria se sentou. Já não via nada. Apenas ouvia o batimento de seu coração retumbando nos ouvidos. O julgamento continuava, mas ela já não estava lá. Estava no fundo de um poço escuro. E não havia corda. O juiz levantou a sessão para deliberar em privado. Seria retomada no dia seguinte com a leitura da sentença. Valeria saiu em silêncio. Salgado caminhava ao lado sem saber o que dizer. Haviam lutado com o que tinham. Mas o impacto do vídeo, a provocação calculada e a imagem pública já estavam contaminados. Chegaram em casa quando a noite já caía. Isabela estava em seu quarto, brincando com o tablet novo. Damian não estava. Tinha saído, como sempre. Valeria subiu as escadas. Sentou-se à beira da cama da filha. A observou em silêncio. A menina levantou o olhar e sorriu. Mas o sorriso não era o mesmo de antes. Estava tenso. Confuso. Posso dormir com você esta noite? Perguntou Valeria com voz baixa. Isabela hesitou por um segundo, mas assentiu. Sim, mamãe. Valeria a abraçou forte. Acariciou seus cabelos. Sentiu algo dentro de si se despedir. Porque estava convencida de que aquela seria a última vez que a teria entre os braços. O sistema já havia falado. O monstro era ela. Você sabe o quanto eu te amo. Sussurrou. Muito, não é? Com todo o meu coração. A menina se acomodou. Abraçou seu travesseiro. Mas ao se mover, o tablet antigo caiu do colchão. Valeria o pegou. Segurou por alguns segundos. Ia devolvê-lo à gaveta, mas antes de guardá-lo, viu que a luz indicadora piscava. A bateria estava baixa. A tela, rachada.
O dispositivo, esquecido. Mas ligado. Como se ainda estivesse esperando. Como se soubesse. E então, Isabela disse algo. Mamãe, posso te mostrar uma coisa? Mas, você tem que prometer que não vai se zangar. Valeria se virou lentamente. O que é? A menina estendeu a mão. É um vídeo. Eu gravei, porque achei que era um jogo. Mas acho que não era. Valeria ligou o tablet. Procurou na galeria. E lá estava. Uma pasta oculta. Vídeos filmados do chão, dos cantos, pela fresta de uma porta. Damian e Rebeca. Conversando. Rindo. Planejando. A data coincidia com as primeiras audiências. E então, como um raio de clareza em plena tempestade, Valeria entendeu. A verdade sempre esteve ali. Gravada. Silenciosa. Esperando. E o que parecia o fim, mal era o começo. A manhã do julgamento final amanheceu cinzenta, como se o céu soubesse que algo se quebraria naquele dia. Valeria se vestiu em silêncio, usando a mesma blusa azul com a qual havia segurado Isabela no dia em que ela nasceu. Não era por nostalgia, era por fé. No espelho, seu reflexo parecia mais firme que nos dias anteriores. As olheiras ainda estavam lá, mas o olhar não tremia mais. Agora ela tinha um segredo. Um que ardia como pólvora sob a pele. Ainda não sabia se explodiria a seu favor ou a enterraria de vez. Mas estava disposta a apostar tudo. O advogado Salgado a esperava na entrada do tribunal. Ela não falou. Apenas entregou o tablet antigo, cuidadosamente embrulhado em um lenço. Ele o recebeu como se carregasse dinamite. O que há aqui? Provas. Gravações. Tudo. Não revisei completamente, mas há algo importante. Minha filha gravou tudo sem saber o que fazia. Não podemos apresentar isso como prova sem validação técnica. Eles vão rejeitar. Então que eles ouçam. Que vejam. Que o silêncio se quebre, mesmo que seja tarde. O advogado olhou para ela com pesar. Depois, assentiu. A sala estava cheia. A imprensa havia sido avisada de que aquele seria o dia da sentença definitiva. Vários rostos se escondiam atrás de câmeras e celulares. O juiz entrou pontualmente. O advogado Carrillo sorria com a arrogância de quem acredita que já ganhou. Damian, impecável em seu terno cinza escuro, brincava com o relógio como se fosse apenas mais um compromisso em sua agenda de negócios. Valeria se sentou. Não conseguia parar de pensar em Isabela. Em seu rostinho adormecido naquela manhã. Em sua voz sussurrando, eu gravei sem querer, mas acho que pode te ajudar. A sessão começou. Este tribunal deliberou cuidadosamente sobre as provas apresentadas e os testemunhos oferecidos por ambas as partes, começou o juiz, com tom solene. O caso gerou complexidade devido à quantidade de elementos e declarações. A porta do tribunal se abriu. Todos se viraram. Uma figura pequena, de cabelo solto e mochila rosa, entrou com um passo decidido. Isabela. Ninguém reagiu imediatamente. Como se a imagem não fizesse sentido naquele contexto. Uma menina no meio do julgamento. Quem deixou passar essa menor? Perguntou o juiz, surpreso. Sou eu, sou Isabela Cruz, disse com voz trêmula, mas firme. Tenho algo que quero mostrar. É importante. E minha mãe não sabe. Valeria se levantou, desconcertada. Isabela, quem te trouxe? Peguei um táxi. A senhora do prédio me ajudou. Disse que eu era corajosa. Um murmúrio percorreu a sala. Damian empalideceu. Carrillo se levantou, tentando intervir. Meritíssimo, isso é completamente inapropriado. Esta menor não está citada como testemunha e... Silêncio, ordenou o juiz. A menina entrou sozinha. Isso já é extraordinário. Vamos ouvi-la.
Isabela se aproximou. Tinha o tablet nas mãos. Entregou-o diretamente ao juiz. Aqui há um vídeo. Eu gravei com o tablet velho. É da minha casa. Eles não sabiam que estava ligado. Quem são eles? Perguntou o juiz. A menina apontou, com o dedo trêmulo, para seu pai. Depois para a mulher que estava sentada atrás do advogado Carrillo. Rebeca Santelices. O juiz pediu para conectar o tablet às telas do tribunal. O técnico judicial pegou com cuidado. Conectou-o. A imagem apareceu, um ângulo baixo da sala da casa. O sofá, as cortinas. E então, as vozes. Claras. Claríssimas. Você não precisa se preocupar com nada, dizia Damian, fora da câmera. Eu já resolvi tudo. Até as contas. Ela não vai rastrear nem um centavo. E o relatório psicológico? Perguntou Rebeca. Tem certeza de que o juiz vai acreditar? Claro que sim. Você deu linguagem técnica. Disse que ela era instável, que colocava a menina em risco. Está perfeito. É difícil mentir assim. Não pensei que iria tão longe. Você não está mentindo. Está protegendo o que vamos construir, você e eu. Olha, já quase tenho a custódia. Depois, saímos do país e recomeçamos. E então aconteceu. A câmera se moveu, como se o tablet tivesse sido ligeiramente deslocado sobre o colchão. E eles foram vistos. Beijando-se. Rebeca sobre Damian. Os lábios unidos. As mãos entrelaçadas. O vídeo parou. Silêncio total. Como se toda a sala tivesse sido esvaziada de ar. O juiz se levantou. Isso é real? Valeria não conseguia falar. Apenas apertava as mãos contra o peito. Isabela olhava para ela do centro da sala. Carrillo tentou se levantar, balbuciando. Isso não pode, não é legal, é material obtido sem permissão. Senhor Carrillo, disse o juiz, com tom firme. Acaba de ficar demonstrado que seu cliente cometeu fraude processual, manipulação de provas, desvio de fundos e falsidade testemunhal por meio de uma suposta profissional. Ele se voltou para Rebeca. Senhora Santelices, você apresentou a este tribunal um relatório clínico manipulado. Tem alguma defesa? Rebeca ficou muda. As câmeras já não a protegiam. A verdade, crua e gravada, havia tirado seu rosto profissional. O juiz elevou a voz. Ordeno a detenção imediata do senhor Damian Ruiz e da senhora Rebeca Santelices. Oficiais, procedam. Os policiais se aproximaram. Damian tentou recuar, mas não conseguiu ir longe. Não podem. Não podem me prender aqui. Isso é uma loucura. A única loucura é usar sua própria filha para destruir a mãe dela, gritou Valeria do fundo. E mentir para o sistema. E brincar com a verdade como se fosse uma ferramenta de negócios. Os oficiais algemaram ambos. A audiência foi suspensa. Mas ninguém mais precisava de sentença. A justiça havia sido feita ao vivo. Isabela correu para sua mãe. Elas se abraçaram forte, entre lágrimas. Ninguém ousou interrompê-las. Salgado, ainda atônito, se aproximou. Isso foi histórico. Valeria olhou para ele. Não. Foi amor. Amor que grava. Que ouve. Que cala até precisar falar. E hoje, falou. O juiz voltou ao estrado. Bateu o martelo. Este tribunal declara nula toda a acusação contra a senhora Valeria Cruz, restabelece-se sua custódia plena da menor. E será aberta uma investigação formal contra as partes que cometeram crimes. Declara-se encerrada a sessão. A sala explodiu em murmúrios, lágrimas, aplausos contidos. Valeria, ainda com o tablet nas mãos, ajoelhou-se diante da filha. Por que você fez isso, meu amor?
Porque você sempre me disse que a verdade é mais forte que o medo. Ela o abraçou. E, desta vez, não sentiu despedida. Sentiu o início. Porque o que parecia o fim, era apenas o começo. A sala do tribunal ainda tinha o eco das lágrimas, dos murmúrios incrédulos, das algemas se fechando sobre os pulsos de quem usou a mentira como ferramenta para destruir. Lá fora, as câmeras da mídia tentavam capturar o que não podia ser visto, a verdade nua, a dor exposta e o milagre silencioso de uma menina que salvou sua mãe. Valeria não saiu do prédio andando. Saiu renascendo. Segurava a mão de Isabela como se segurasse a própria esperança. O advogado Salgado ficou alguns passos atrás, sem interromper o momento. Sabia que algo sagrado havia acontecido. Não uma vitória legal. Não um golpe estratégico. Algo maior. Algo que tinha nome, justiça divina. Dias depois, o juiz emitiu a sentença final. Revogou a ação de divórcio por fraude processual, concedeu a Valeria a guarda total e permanente de Isabela, congelou os bens de Damião e ordenou sua prisão imediata por apropriação indébita, falsificação de provas e corrupção. A Rebeca Santelices teve sua licença profissional retirada permanentemente e foi acusada de cumplicidade e falsidade ideológica. A comunidade de psicólogos emitiu um comunicado condenando seus atos. Seu nome ficou manchado para sempre. Mas Valeria não comemorou. Não viveu aquilo como uma vitória. Porque ninguém vence em uma guerra doméstica. Apenas se sobrevive. E, se se tem fé, se reconstrói. Vendeu a casa, aquela que durante anos acreditou que seria seu refúgio. Vendeu sem olhar para trás. Com aquele dinheiro, quitou o pouco que devia, alugou um apartamento pequeno, de paredes brancas e luz natural, e começou do zero. Comprou um forno novo, uma batedeira industrial de segunda mão, e se inscreveu em um curso noturno de confeitaria criativa. Começou vendendo biscoitos em potes decorados, depois bolos personalizados, depois serviços de catering para pequenos eventos. Delícias de Isa e Mamãe era o nome de seu empreendimento. Porque, embora o mundo a tivesse chamado de fracassada, agora sabia que sua força não estava no que perdeu, mas no que foi capaz de reconstruir. Isabela começou a florescer. Já não tinha medo de falar. Na escola, suas professoras notaram uma mudança. Participava mais, ria, se expressava sem hesitar. Na terapia infantil, a psicóloga, desta vez verdadeira e empática, disse a Valeria que sua filha tinha um nível de maturidade emocional extraordinário para sua idade. Que havia aprendido a distinguir o amor verdadeiro do manipulado. Que havia sido uma heroína. Naquela noite, sentadas na cama, enquanto compartilhavam uma tigela de pipoca doce, Valeria olhou para sua filha e acariciou seu cabelo. Quero te perguntar algo, mas só se você se sentir pronta para responder. Isabela assentiu. Por que você gravou aquele vídeo? Por que ligou o tablet? A menina baixou o olhar. Depois ergueu, sem medo. Porque te ouvi chorar muitas vezes, e você sempre me dizia que tudo ficaria bem. Mas ele me dizia que você estava louca. Que você mentia. Que iria me machucar. E eu não sabia em quem acreditar. Então, decidi gravar, caso um dia precisasse saber a verdade. Valeria sentiu um nó na garganta que não vinha da tristeza, mas da gratidão mais profunda que uma mãe pode sentir. E o que você descobriu? Que você nunca mentiu. Que você apenas estava tentando me proteger. Que você me ama com o coração inteiro. Ela a abraçou, chorando em silêncio. Perdoa-me por não ter conseguido te proteger de tudo isso. Você não precisa pedir perdão, mamãe. Você me ensinou que o amor não grita, não compra coisas, não dá medo. Você me ensinou isso com seus abraços, mesmo quando às vezes não falava. Durante semanas, Valeria recebeu mensagens de desconhecidos que tinham visto a história nos noticiários. Mulheres agradecidas, homens refletindo, pais separados que recuperavam a fé na justiça. Alguns também a criticaram, por ter permitido que sua filha carregasse aquele peso. Por não ter denunciado antes. Mas ela não respondia.
Sabia que as redes sociais não entendem o que se vive dentro de uma casa quebrada. Um domingo, enquanto assava um bolo de 3 leites, Isabela entrou com uma carta na mão. Chegou isso, disse. Era do tribunal. Uma cópia certificada do encerramento do caso. E uma linha sublinhada no final. O tribunal reconhece a integridade emocional da menor Isabela Ruiz e sua corajosa contribuição para esclarecer a verdade. Este documento fica registrado nos arquivos como exemplo de justiça restaurativa. Valeria guardou a carta em um envelope dourado. Colocaria em uma caixa de madeira, junto ao tablet velho, a primeira forma de cupcakes que usaram juntas e a pulseira trançada que Isabela lhe deu quando tinha 5 anos. Uma cápsula de memória. Um relicário de batalha. Na escola, Isabela foi convidada a falar sobre o valor de dizer a verdade. Fez isso com palavras simples. Contou que às vezes os adultos se equivocam, mas que as crianças também podem ajudar a mudar as coisas se ouvirem seu coração. Seus colegas aplaudiram. Uma menina lhe deu um desenho onde ela aparecia como uma heroína com capa. E embora Isabela risse, Valeria sabia que, no fundo, não era brincadeira. Ao cair da noite, saíram para a varanda do apartamento. Estava quente, mas o ar tinha uma suavidade serena. Isabela perguntou: "Você acha que Deus me ajudou naquele dia?" Valeria não hesitou. "Acredito que Deus falou através de você. E que usou suas mãos, seus olhos e sua voz para lembrar que a verdade não precisa gritar para vencer. Só precisa ser dita." Isabela sorriu. "Então eu quero que Deus continue me usando assim." Ela a abraçou. Sentiu sua respiração tranquila. O mundo já não tremia. Agora tinha novos alicerces. No céu, uma estrela cadente cruzou de oeste a leste. Valeria a viu e não fez pedidos. Porque já não precisava de milagres. Agora fazia parte de um. E ela entendeu, finalmente, que o amor de uma mãe nem sempre pode evitar a dor, mas pode transformar essa dor em força, em sabedoria, em legado. Que o amor verdadeiro não é perfeito, mas é paciente, corajoso, e, acima de tudo, nunca falha. Fechou os olhos e orou em silêncio. Obrigado, Senhor. Porque quando tudo parecia perdido, você preparava uma saída. Quando me senti só, você formava uma guerreira em silêncio. Quando me acusaram, você tecia justiça com mãos pequenas. Não me deu a vitória pela força, mas pela verdade. Não devolveu o que me tiraram, me deu algo melhor, liberdade. E com ela, construirei o lar que sonhei. Amém. Assim terminou a história de uma mãe acusada injustamente. E começou a história de 2 mulheres livres. Uma adulta, e uma menina que soube quando falar. Porque a justiça dos homens pode falhar, mas a de Deus, sempre chega. Embora tarde, em silêncio, usando um tablet velho escondido sob um travesseiro. Chega. E quando chega, muda tudo. Se esta história te tocou, te convido a deixar nos comentários o que sentiu ao ouvi-la, e se você já passou por uma situação de engano semelhante, adoraria que compartilhasse sua valiosa opinião. Muitas pessoas estão passando por situações parecidas. Esperamos que sua voz viva em você. Compartilhe esta história e seja parte da mudança. Lembre-se de me dizer de qual cidade está assistindo a este vídeo. Ficarei muito honrada se você deixar um like, compartilhar o vídeo com um amigo ou familiar e se inscrever no canal. Não perca a próxima história surpreendente que está aparecendo na sua tela neste momento. Temos entretenimento garantido exclusivamente para você. Nos vemos no próximo vídeo.